Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa nona aula, salvo engano, sobre a Torá, né, o Antigo Testamento, focando primeiro nos cinco primeiros livros da Escritura, da Bíblia Sagrada. Esses cinco primeiros livros são chamados ali de Pentateuco, né, ou Torá, também lei, né, conhecido como a Lei de Moisés. Nós já falamos um pouco sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e agora a gente vai encerrar esse tratado tão importante do Antigo Testamento, que é a lei, né? Nós vamos encerrar então com o estudo do livro de Deuteronômio. Nós vamos fazer aqui um tratado exegético do Deuteronômio, né? Sobre as sombras, os tipos e a revelação oculta de Jesus Cristo na segundo a lei de Moisés, né? E espero que vocês gostem dessa aula, do conteúdo. Espero que vocês também já tenham gostado das aulas anteriores. E é muito importante que vocês ali deixem o feedback de vocês para que a gente continue produzindo aí conteúdos que possam ajudar você no seu conhecimento sobre a Bíblia Sagrada. Amém? Ao lado aqui eu deixei uma imagem de Moisés, né, subindo um monte na presença do Senhor para receber o mandamento, receber as instruções, né, para que o povo fosse conduzido então em santidade por Moisés no deserto. Isso acontece no Êxodo, mas nós temos a repetição e a recapitulação desses mandamentos e desses princípios em Deuteronômio. Então eu quero deixar aqui só para que você, né, tenha um pequeno vislumbre de como teria sido o monte fumegando, aquela coisa tremenda e maravilhosa, né, de Moisés indo à presença de Deus então para receber esses mandamentos da parte do Senhor. Amém? Então vamos seguir esse estudo do livro de Deuteronômio, começando então com esse tratado, né, que a gente quer apresentar aqui nesse momento. Nós vamos apresentar no primeiro ponto o contexto histórico e introdução geral desse livro. Amém? Então, o que é o livro de Deuteronômio? Ele é a recapitulação dos mandamentos de Deus através de Moisés ao povo, a nova geração agora que estaria prestes a entrar na Terra Prometida. Então, tem uma recapitulação dos princípios e das ordenanças de Deus por meio de Moisés, para que a nova geração que nasceu no deserto agora pudesse viver de forma santa e irrepreensível diante do Senhor. Então Moisés vai dar aí as instruções finais de como proceder nessa nova fase desse povo que estava aí em crescimento e em estruturação. Amém? Então o livro de Deuteronômio ele ocupa uma posição de singular relevância no cânon do Antigo Testamento, atuando como coração teológico e pastoral da Torá. No texto hebraico, a obra é intitulada de Devarim, ou Palavras, termo extraído da sua sentença de abertura. A nomenclatura ocidental, Deuteronômio, provém da Septuaginta, que é a versão grega, né, do Antigo Testamento, que nós já falamos, via Vulgata Latina, que é Deuteronômio, que já é a versão agora do latim, do grego para o latim, que é a Vulgata, né, para a língua vulgar da época, cujo significado etimológico traduz-se como segunda lei, ou seja, é Moisés recapitulando a lei, não é uma nova lei, mas é um novo chamado, né, para que o povo então pudesse trazer à memória a lei de Deus e pudesse então tomar posse dessa nova terra. E já é um ensinamento para os nossos dias, porque há uma grande uma grande necessidade de que a gente recapitule aquilo que Cristo ensinou, já que o reino do céu se aproxima, a segunda vinda de Cristo se aproxima. Então, assim como a terra prometida que emanava leite e mel para o povo judeu se aproximava, Moisés recapitulou a lei, é função nossa, agora que a segunda vinda de Cristo se aproxima, recapitular o evangelho de Jesus Cristo, assim como fez Moisés ali na iminência de tomar posse da terra prometida. Amém? Já é um ensinamento bem valioso para os nossos dias. Então isso é a repetição da lei.
Não obstante, o livro não propõe uma nova legislação, mas sim a recapitulação e a renovação solene da aliança mosaica estabelecida originalmente no Sinai. Moisés vai trazer a memória daquele povo, né? Tudo sobre a lei, recapitular agora para que estivesse bem fundamentado e bem embasado mesmo, bem implementado na mente e no coração daquela geração agora que seria responsável por inaugurar então Israel como nação, né, como poder político, econômico, religioso, como uma nação bem estruturada. Então, toda nação precisa de princípios e precisa de uma lei para que mantenha a ordem, né, e o estabelecimento da harmonia social dentro dela. E se nós trouxermos para os nossos dias, é a mesma coisa. Nós precisamos recapitular o Evangelho. Não um segundo Evangelho, mas recapitular o Evangelho de Jesus Cristo para que então essa geração que está aí próximo da vinda de Cristo possa entrar nessa terra prometida, né, e desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós. A autoria, a datação e o cenário geográfico, né? A erudição conservadora e a tradição histórica atribuem a autoria substancial do tratado a Moisés, excetuando-se o epílogo referente ao seu falecimento, no capítulo 34, presumivelmente redigido por seu sucessor, ou seja, Josué. Ali, então, a parte final do livro não teria sido escrito por Moisés, né? Porque o próprio livro do Deuteronômio narra a morte de Moisés, então provavelmente tenha sido escrito por Josué ou acrescentado posteriormente lá por Esdras, conforme a gente já viu também na aula passada. A composição data de aproximadamente 1400 a.C., né? Situando-se cronologicamente no término dos 40 anos de peregrinação pelo deserto. Geograficamente, os discursos desenrolam-se nas estepes da planície de Moabe, a leste do Rio Jordão, tendo a terra prometida em perspectiva visual imediata. Então, quando Moisés fala aquele discurso e relembra agora a memória do povo, o princípio da lei, eles estavam vendo, vislumbrando a terra prometida à sua frente. Então não estava longe, né? Já estava perto aquele grande acontecimento. Imagina que cena maravilhosa, né? O público-alvo dessa exortação é a nova geração de israelitas, aqueles que subsistiram a jornada do deserto ou que nasceram durante o percurso, visto que a geração insubmissa do Sinai havia perecido. Então, eles ficaram rodando, girando ali no deserto, até que todos os descrentes morressem, né, ali pela sua incredulidade, conforme é dito no livro de Hebreus também, que a palavra de Deus não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Muitos desses não tiveram fé na palavra e pereceram no caminho. Era imperativo que este novo remanescente ratificasse o compromisso com o Senhor Yahvé antes da transposição do Jordão e do início da conquista militar. Então, antes de uma nova fase desse povo, era imprescindível que eles agora tivessem o compromisso em obedecer à lei de Deus, né, a ordem divina, para que então eles pudessem começar a tomar posse dessa terra já sob a lei de Deus e tendo ali princípios fundamentais para que depois de tomada a terra eles não se perdessem, né? O princípio de Deus não acabasse sobre a vida daquela geração. Nós temos também os principais personagens e grandes eventos que os principais personagens, é claro, vocês já devem saber, é Moisés, né, o eminente legislador, o profeta e mediador da antiga aliança, consciente da sua exclusão da entrada em Canaã, dedica seus derradeiros dias à instrução doutrinária e ao zelo espiritual da congregação. Então Moisés, sabendo que morreria antes de tomar posse da terra prometida, ele não age ali egoisticamente, não pensa só em si, mas agora ele pensa na nova geração, ele pensa no povo que está por vir, né? E com a sensibilidade de um profeta de Deus, agora ele olha para a próxima geração e faz com que eles lembrem, né, os mandamentos de Deus. Então ele tem essa sensibilidade de estar presente e auxiliar, orientar, estruturar, educar a nova geração de israelitas. Então é algo já que nos chama a atenção, né? Que nós precisamos estar ali como Moisés. Talvez
Cristo não chegue aqui para nós, mas ele pode chegar para os nossos filhos, para os nossos netos. E qual é o nosso dever? É cuidar, né, e abençoar e incentivar essa nova geração a obedecer a Deus, fazendo com que eles lembrem das palavras que o Senhor e dos grandes feitos que Deus fez sobre nossas vidas, né, nos tirando do pecado, nos tirando do Egito espiritual e nos conduzindo aí para terra prometida. Temos também Josué, filho de Num, sucessor divinamente designado e ungido para capitanear a transição geopolítica, militar e espiritual da nação de Israel. Nós temos esses famoso Josué, né, um grande líder depois de Moisés ali, um homem sensível diante de Deus também, que falou que tem aquela grande poderosa fala, né, de que ele e a família dele serviria a Deus, né, e é hora de fazer uma escolha. Josué chama o povo a fazer isso. Nós temos que fazer uma escolha agora. Quem é de Deus fica e quem não é vai embora, né? Minha casa, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Então já é um embasamento forte, né, e um grande exemplo para uma geração que se levanta, um líder como Josué. E Eleazar, o sumo sacerdote, que em comparação com Josué, né, que em cooperação com Josué encabeçaria o governo espiritual e o culto sagrado da nova terra. Então nós temos a lei, né, pelo mediador Moisés, nós temos um líder, né, com Josué, e nós temos um sacerdote com Eleazar. Então nós temos a base que fundamenta e sustenta uma nação, uma lei sólida da parte de Deus, um líder responsável por inspirar e conduzir esse povo, e um sacerdote responsável então por cuidar da parte espiritual, né, e religiosa de uma nação. Nós temos aí 3 pilares para que uma nação cresça e se estruture e seja abençoada, né, em nome do Senhor. Então nós temos também grandes eventos que marcaram, né, Deuteronômio, que é o Código Deuteronômico. Nós vemos do capítulo 12 a 26, né? Conjunto de preceitos que regulamentam o culto centralizado, a pureza ritual, os critérios de liderança e pilares de justiça social. Então nós temos aqui em cima, né? Eu pulei um pedacinho, mas vou voltar aqui com você. Os grandes eventos estruturais começam no recenseamento histórico, né, do capítulo 1 ao capítulo 4. Moisés rememora a trajetória geográfica e espiritual desde Horebe até Moabe, contrastando a fidelidade mutável de Deus com a contumaz rebeldia do povo. Então o Deuteronômio se estrutura em algumas partes que pode ajudar você na memorização do livro, né? Não todo o escrito do livro, mas pelo menos a estrutura. Se você conseguir memorizar ou entender a estrutura do livro, já fica mais fácil para você então encontrar ali passagens que possam ajudar você nos seus estudos diários, que você também possa refletir com melhor lucidez quando você tem a estrutura do livro, né, já na sua mente. Nós temos então o recenseamento histórico do capítulo 1 a 4. Moisés agora ele rememora a trajetória geográfica e espiritual do povo, mostrando a fidelidade de Deus, mostrando que até ali Deus cuidou deles, Deus protegeu, Deus guardou, Deus tem salvado aquele povo. Então nós começamos com esse aviso de Moisés, né? Moisés relembrando esse povo sobre os grandes feitos de Deus e o cuidado do Senhor sobre eles. Depois nós temos também a reiteração do decálogo e o Shema, que é isso, né? Do capítulo 5 a 6, é a reafirmação dos 10 mandamentos e a proclamação da essência monoteísta e devocional que define a identidade identitária de Israel. Então, aquilo que dá base para a estruturação daquele povo é então o decálogo, os 10 mandamentos, e nós temos o Shema, que é: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, é aquilo que protege Israel espiritualmente da idolatria. Nós temos esse grande chamado de Moisés então ao povo, né, do capítulo 5 ao 6. E depois nós temos também uma estrutura, né, que é o código Deuteronômio, que vai do capítulo 12 ao capítulo 26. Nós temos o capítulo 6 também ao 12, que é a continuação ali do decálogo do Shema, e depois sim o código deuteronômico, que vai dos capítulos 12 ao 26, né? O conjunto de preceitos que regulamentavam o culto centralizado, a pureza ritual,
os critérios de liderança e os pilares da justiça social. Percebe que o livro de Deuteronômio ele é estruturado para dar embasamento à formação de uma nação. Ele é estruturado para dar solidez, né, para que uma nação seja estruturada de forma coerente, saudável, né, para que uma nova geração seja educado naquilo que Deus almeja para o seu povo. Então é muito interessante o livro do Deuteronômio, é interessante você estudar ele com a ótica de Cristo, porque Deuteronômio é um livro fundamental quando pensa-se em construir uma nação, começar algo, né? Porque a própria estrutura do livro te dá bases bem sólidas para que você então estruture também a sua vida, a sua caminhada cristã de forma bem saudável diante de Deus. Nós temos as bênçãos e as maldições do capítulo 27 a 30, né? O cerimonial da renovação do pacto a ser realizado nos montes Gerizim e Ebal, estipulando as consequências da obediência e da apostasia. Nós temos Moisés lembrando o povo sobre esse grande alerta de Deus, né? Eu coloco na frente de vocês o bem e o mal, né? Escolham o bem para que vivas. É um grande chamado ali de Moisés para o povo, trazendo a consciência do povo, né, para escolher o caminho certo. Se prosseguires bem, vocês terão bênção. Se vocês prosseguirem de forma errada, vocês terão maldição. Mas não é Deus amaldiçoando o seu povo severamente. É Moisés ensinando, e nós vemos isso no Novo Testamento, que nós colhemos o que nós plantamos. Se você planta o bem, você colherá frutos bons, né, da sua bondade. Mas se você planta a maldade, você colherá então a consequência da sua má plantação, que serão frutos maus. Essa é a grande essência, né, dessas bênçãos e maldições. Depois nós temos também a transição da liderança e morte de Moisés, do capítulo 31 ao 34. Nós vemos então a investidura de Josué, a entrega do livro da lei e os levitas, a entrega do livro da lei aos levitas e a mística ascensão e morte de Moisés no Monte Nebo. Então Moisés ele morre, né, ali naquele lugar, mas existe aquele mistério, né, que o corpo de Moisés ele desaparece. Depois nós vamos encontrar lá na carta de Judas, né, o penúltimo livro do Novo Testamento, ali ele diz que Miguel discute com Satanás a respeito do corpo de Moisés, deixando aí algo, um mistério, né, para a gente possa entender. É fato que Moisés morreu, mas, né, o corpo dele é onde está. Depois nós temos também Moisés aparecendo lá no Monte Tabor, né, quando Jesus ele é elevado em glória e em santidade. Aparece Moisés e Elias também. Elias que havia sido arrebatado, Moisés que já havia morrido, mas ambos parece que os corpos preservados para uma missão ainda, ou um grande mistério que nos aguarda aí para ser revelado, quem sabe no Apocalipse, mas isso nós veremos mais adiante. Amém? Então nós temos também o resumo teológico e passagens fundamentais. O que é isso, né? A arquitetura literária de Deuteronômio assemelha-se rigorosamente à estrutura de tratados de suzerania hititas e assírios do segundo milênio antes de Cristo, onde um rei soberano estabelece cláusulas de fidelidade com seus povos. Então nós vemos que o Deuteronômio, a estrutura desse livro, não é algo inédito, né, na história, o jeito que ele é estruturado, mas os grandes povos antigos já tinham tratados parecidos com Deuteronômios, que então estabelecia cláusulas de fidelidade com o povo, né? Se vocês fizerem, serão assim; se vocês não fizerem, vai ser assim. Nós encontramos já exemplos dessas cláusulas aí com os hititas, né, e assírios já do segundo milênio antes de Cristo. Então nós vemos já que os povos da época já tinham ali um grande embasamento para a construção de uma nação, né? Já tinham relacionamentos com leis, com estruturas sociais bem organizadas, com princípios, né, e ordenanças que visavam então recompensar ou punir, né, pessoas que faziam bem ou faziam mal. É bem interessante a gente pensar nisso, né? E aqui tem uma ilustração bem legal também que demonstra ali como teria sido Moisés então relembrando, né, e discursando aquele povo sobre Deuteronômio, sobre a lei, o Shamá, né, e sobre os princípios que Deus agora fazia com que queria que o povo tivesse ao entrar na Terra Prometida. Dá uma olhadinha para vocês verem que legal.
Interessante, ó. Eu vou colocar o áudio para vocês verem. Da vida. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Guarda os seus mandamentos e viverás. Vê que hoje te proponho a vida e o bem. Escolhe, pois, a vida. Então, ouve, ó Israel, o nosso Deus é aquilo que, né, eu acabei de falar para vocês. É o chamar, Deus chamando Israel a ouvir, né, através de Moisés, que o Senhor Deus é o único Deus, e ele coloca a vida e a morte na frente do povo e pede para que o povo então escolha a vida. Nós temos essa opção, né, de escolher a vida que é Cristo, de escolher o caminho que é Cristo, para que então a gente siga em amizade com Deus, né? Mas muito interessante a gente notar. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Guarda os seus mandamentos e viverás. Vê que hoje te proponho a vida e o bem. Escolhe, pois, a vida. Ouve, ó Bem Israel, legal, né? o nosso Deus. Eu tenho gerado essas imagens através da IA, né, do Gemini. Eu acho que isso tem enriquecido nossas aulas. Depois você comenta lá se você tem gostado, né? Não reflete perfeitamente o cenário daquele período, mas traz ali um pouco de conteúdo mais visual, né? Até uma forma mais didática, para que a gente tenha pelo menos um vislumbre de como teria sido então aquele grande evento de Moisés ali no monte, instruindo o povo, e relembrando a lei, né, para aquela nação. Agora nós temos também então desse resumo teológico das passagens fundamentais, né? Já falamos que esse tratado deuteronômico ele se parecia muito com outros tratados que existiam naquele contexto, naquele período, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que eu separei para vocês aqui ao lado algumas referências de Deuteronômio no Novo Testamento que nós veremos daqui a pouquinho, conforme nossa aula avança, tá bom? Então nós temos também Deuteronômio de 30 a 31, que é a fidelidade histórica, né? Nós temos um chamado, uma lembrança de novo desse tratado, né? Que é o Senhor, vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus vos levou como um homem que leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Então Moisés lembrando o povo agora desse cuidado de Deus, do carinho de Deus, do amor, do zelo de Deus para com esse povo, como o Senhor conduziu aquele povo, né, e protegeu eles como o pai cuida dos seus filhos. Nós temos também Deuteronômio de 6 capítulo 6, 4 a 5, que é, de novo, Shema Israel, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças. Depois nós veremos, né, quantidade de textos e passagens de Deuteronômio que são citados no Novo Testamento. É um livro muito rico, muito citado pelos apóstolos e também por Jesus Cristo. Nós temos também Deuteronômio 7, de 7 a 8, que é a teologia da graça e da eleição. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então o que Moisés está falando? Vocês não eram os melhores, não eram os mais fortes, não eram os mais organizados, não eram os mais bem-sucedidos, mas o Senhor escolheu vocês por amor, né, para fazer desse povo pequeno, menor, um povo que representasse ele na sua essência. Então nós vemos Deus fazendo isso o tempo todo, né, escolhendo os pequeninos, escolhendo aqueles que não são, né, para trazer o chamado e representar Deus na terra. Deus pegando exatamente aquilo que não tem aparência, não tem formosura, aquilo que não é chamativo, e transformando em algo que possa refletir a glória de Deus. Nós vemos, né, em Israel o chamado de cada homem, né, da parte do Senhor. Então, embora nós não fôssemos ali os melhores, os maiores, os mais poderosos, mas o Senhor nos amou, e é isso que importa. Que o Senhor nos ama, independente da nossa situação financeira, da nossa estatura, da nossa cor da pele, beleza e tudo mais, não importa. O Senhor nos chama porque Ele nos ama. Não há nada em nós que desperte, não há nenhuma característica em nós que possa despertar um interesse de Deus sobre nós. Não, Ele nos escolheu simplesmente porque Ele nos ama. Então, é o amor eletivo de Deus que nos torna ali pessoas
amadas e alvos dessa promessa, né? E nos dá esse privilégio de pregar a palavra dele, de levar o evangelho de Deus, ou de ensinar pessoas, como nós estamos fazendo aqui em nossas aulas. Nós temos também Deuteronômio 30, 19, que é o apelo à decisão covenantal. O que é isso, né? Os céus e a terra toma hoje por testemunhos contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Essa decisão covenantal significa que é uma decisão espiritual, é uma aliança, é uma proposta de aliança que Deus agora ele entrega para o seu povo. Diante de vocês está a vida e está a morte, mas Deus tem o conselho divino para nós. Escolha, pois, a vida, né, para que viva você e a sua semente. Então Deus nos alerta, embora estejamos perto da terra prometida, nós estamos rodeados pela morte, né? E com a opção de escolher a vida. E Deus fala, então, já que você quer começar uma nova fase, você quer estruturar um novo projeto, você vai entrar numa nova etapa da sua caminhada, da sua jornada, então escolha sempre a vida. Escolha sempre o amor e a vida, para que seja abençoado você e a sua semente. Então é um grande conselho da parte de Deus ali em Deuteronômio, que vale a pena você ler e estudar depois com carinho, né? Então nós encerramos essa primeira parte que estrutura, né, o livro, e vamos seguir agora para um dos grandes também fenômenos do livro de Deuteronômio, que é as tipologias, cristofanias e o Cristo oculto. O que é isso? Os símbolos e os tipos de Cristo que nós encontramos já pré-anunciado em Deuteronômio. Cristofanias são aparições de Cristo, né, através dos símbolos, das palavras, dos personagens. E o Cristo oculto, que é já o viver de Cristo no Evangelho, sendo possível ser encontrado ali no Antigo Testamento e no Deuteronômio. Assim como nós vimos em Gênesis, Êxodo, Levítico, nós também veremos agora em Deuteronômio e veremos em todos os outros livros do Antigo Testamento, que nós estudaremos daqui adiante. Então, Jesus Cristo constitui-se como cumprimento teológico e a chave hermenêutica interpretativa do livro de Deuteronômio. O Novo Testamento evoca repetidas vezes as estruturas deuteronômicas para validar a messianidade de Jesus. Olha que interessante. Nós temos nos evangelhos, nas cartas, né, o Novo Testamento em si, sempre citando o livro de Deuteronômio para validar Cristo Jesus como o Messias, o ungido da parte de Deus, embasando então essa unção de Cristo também no livro de Deuteronômio. Profeta escatológico, semelhante a Moisés, né? É um dos primeiros pontos. A promessa de uma linha profética culminante encontra sua expressão máxima no profeta messiânico direta de Deuteronômio. Então, essa promessa que haveria um profeta, né, que representaria, que falaria as palavras de Deus ao povo, o profeta da parte de Deus, nós encontramos em Deuteronômio, uma grande referência sobre Cristo, né? Deuteronômio 18:15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Essa é uma fala de Moisés ao povo de Israel, falando que o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele, mas Moisés fala, vocês têm que ouvir ele. Claro que é um recado para nós. E lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, né, ali com ele, a voz de Deus fala exatamente isso. A ele ouvi, né, ou escutem o que ele tem para dizer, porque ele é o profeta maior, né? Semelhante a Moisés, por todos os símbolos que estão ali presentes em Moisés. Um mediador, um líder, alguém que tem a lei de Deus, que interpreta a lei, alguém que zela, intercede pelo povo. Então isso já são referências de Cristo na vida de Moisés. Moisés atuou como mediador de uma aliança, libertador da opressão, legislador e intercessor, intermitente face à ira divina. Jesus cumpre e excede este paradigma, manifestando-se como mediador de uma superior aliança, conforme Hebreus 3,16. No evento da transfiguração, a voz do Pai ecoa explicitamente o texto deuteronômico ao declarar: a ele ouvi. Mateus 17,5. Você pode conferir lá depois. Nós temos agora a maldição do madeiro, né, e a expiação também, ali já
anunciadas sobre Cristo, que a jurisprudência penal de Deuteronômio estabelecia uma severa implicação espiritual para os executados publicamente. Nós podemos ver em Deuteronômios 21, de 22 a 23, né? Se alguém houver cometido pecado digno de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o pendurado é maldito de Deus. Nós vemos essa referência também no Novo Testamento, dizendo que Jesus se fez maldito, né, por nós ao morrer ali na cruz, no madeiro. Já é uma profecia a respeito até mesmo da morte de Jesus, né? Então, muito interessante o livro de Deuteronômio, né? Essa ordenança prefigura o método soteriológico da cruz, né? Sob a ótica paulina, em Gálatas 3,13, Jesus Cristo submeteu-se voluntariamente a essa condição jurídica. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. O suplício do Calvário absorveu a condenação legal que recaía sobre toda a humanidade. Glória a Deus, glória a Jesus por isso, por nos ter dado essa grande graça da parte de Deus Pai. Nós temos também outras referências de Cristo, que é as cidades de refúgio, né? Também um tipo de Cristo já revelado no Antigo Testamento, né? As diretrizes contidas em Deuteronômio 19 determinavam a demarcação das cidades de refúgio destinadas a abrigar o homicida involuntário, salvaguardando-o da execução sumária por parte do vingador de sangue. Tipologicamente, Cristo desponta como o refúgio por excelência, Hebreus 6,18, provendo asilo espiritual e livramento do juízo iminente da lei contra o transgressor arrependido. O Cristo agora ele cumpre a lei, a fim de que a lei não tenha mais o poder sobre nós. E a lei, então, ela esbarra em Cristo, ela para em Cristo. Então, nós que éramos malditos, pecadores e ali fadados à morte com a sentença já decretada, Cristo, cumprindo a lei, ele afasta essa condenação da nossa vida e serve então de refúgio para a nossa alma. Nós temos também a proximidade da palavra encarnada, mais um tipo de Cristo. Moisés assevera que os preceitos divinos não se encontram inacessíveis no éter ou além-mar, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Deuteronômio 30:14. Em Romanos 10, de 6 a 8, o apóstolo Paulo opera uma releitura exegética inspirada, identificando essa palavra próxima como a própria pessoa de Cristo e a mensagem do Evangelho da fé eminente e salvífica. Então, não diga quem subirá para trazer a Cristo, não diga quem descerá a profundeza para fazer Cristo subir, né? Não, porque a palavra está perto de ti, está na tua boca, no teu coração. Cristo está ao tempo todo em nós, perto de nós. Não existe um relacionamento agora à distância com Deus, mas sim uma intimidade no relacionamento agora entre o Pai e os seus filhos. Nós temos também, né, um grande evento do Novo Testamento, que é ali a tentação de Jesus por Satanás no deserto, e as 3 grandes refutações de Jesus sobre o diabo também são textos da lei de Moisés e encontrados também no livro de Deuteronômio. Então, a vitória de Jesus no deserto, em Mateus 4, de 1 a 11, e em outros textos também no Novo Testamento, como em Lucas, né, em Marcos e tal. Durante o período da tentação no deserto, Jesus recapitula a trajetória de Israel, vencendo onde a antiga nação falhara. O Messias repele todas as investidas do adversário, valendo-se unicamente de citações axiomáticas de Deuteronômio. Muito forte isso. Frente à privação física, nem só de pão viverá o homem. Nós já ouvimos isso várias vezes, né? Frente à soberba espiritual, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio 6,16, né? Frente à idolatria política e cultica, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, Deuteronômio 6,13. E nem só de pão viverá o homem, Deuteronômio 8,3. Isso já demonstra também que Cristo, né, e as pessoas do seu entorno, do seu contexto, tinham em mente esses textos, a leitura desses livros, e diariamente ali estavam sempre meditando esse grande livro, esse grande tratado que é o Deuteronômio, né? Muito bom a gente ter esse entendimento desse livro, porque ele é muito rico em significado.
pode ajudar muita gente na nossa caminhada cristã. Então, nós chegamos aqui na conclusão dessa aula, né, que é a síntese exegética desse livro, para que você feche o entendimento e a estrutura desse grande livro chamado Deuteronômio. Deuteronômio opera como eixo teológico do Antigo Testamento, sintetizando a revelação histórica e projetando as bases morais que balizaram os escritos proféticos subsequentes. O livro evidencia a santidade intrínseca da lei e, ao mesmo tempo, em que expõe a debilidade edêmica do coração humano em satisfazê-la autonomamente. O que é isso? Esse livro ele funciona como eixo teológico que ele trabalha agora fazendo a ligação dos princípios de Deus com uma nova geração que vai fundamentar e projetar um povo para uma nova terra, para uma nova etapa. Então ele vai dar bases morais, né, através desses escritos e através dos escritos de Deuteronômio. Agora toda a estrutura e todo o apelo dos profetas, dos juízes que nós veremos aqui para frente. Por isso o estudo da lei é tão importante, porque nós vemos agora que os profetas, os juízes, e os salmistas e grandes personagens da Bíblia reutilizam muito as passagens de Deuteronômio, os grandes textos e passagens e conselhos de Deus agora escritos em Deuteronômio. Nós veremos isso nos profetas, sempre trazendo à memória a aliança de Deus, como Deus livrou o povo, né, do Egito, e sempre fundamentados, embasados nesse livro que serve de base agora para escritos posteriores. Nós vemos também que o livro evidencia a santidade intrínseca da lei. A lei é santa, né? Paulo também vai dizer isso, que a lei é santa, a lei é boa, a lei é perfeita. O problema é que eu sou pecador, né? Como o ser humano, ele não consegue satisfazer essa lei autonomamente, de forma autônoma, de forma particular, né? De forma intrínseca, ele não consegue. Então ele precisa do auxílio do Espírito Santo, né, derramado sobre nós através da obra de Cristo. Ele precisa agora, o homem precisa do poder do Espírito Santo para que ele cumpra então as exigências do Pai, né, e para que ele viva uma vida em santidade. Profeticamente, o próprio Moisés antevê a insuficiência do formalismo externo e aponta para a necessidade de uma regeneração interior e profunda, né? A circuncisão do coração, né? Deuteronômio 30, verso 6. Essa transformação radical e interior, o Novo Testamento, que é um novo nascimento, né? Essa transformação radical e interior é um novo nascimento. Então é a circuncisão do coração. Paulo também trabalha isso mais para frente, né? Que circunciso é aquele que é circunciso no coração, é uma nova criatura, aquele que morreu para esse mundo e agora vive uma vida perante Deus, né? Um novo viver, uma nova criatura, uma nova disposição de mente, de consciência. Isso nós já vemos lá em Deuteronômio, cerca de 1400 anos antes de Cristo, né? Já esses pequenos princípios, né, de ordenanças ali que Jesus posteriormente encarnaria no seu viver humano, encontra sua plena realização histórica e espiritual através da mediação de Jesus Cristo e da efusão do Espírito Santo. Cristo agora ele faz essa mediação a uma nova aliança e o Espírito Santo agora ele vem selando o nosso coração, fazendo com que nós sejamos então circuncidados de verdade, né? Selados ou com a marca, né, de um povo separado agora que possa representar a Deus na terra. Então esse é o resumo, esse é o nosso estudo sobre o livro de Deuteronômio, um estudo, eu creio que simples, mas ao mesmo tempo com bastante bases teológicas para que você tenha um vislumbre bem legal do quão importante foi e ainda esses 5 primeiros livros, né, da Bíblia, e fundamentais então para a meditação e a formação de um povo, de uma nação, de uma família e de um ente também em particular em Deus. Nós temos aqui do lado também essa estrutura que é interessante a gente ver. Então nós temos aqui a dependência do Novo Testamento de Deuteronômio, como que Deuteronômio é citado e utilizado, reutilizado no Novo Testamento, como é um livro importante, né, para a gente meditar nele diariamente, se possível,
Então nós temos aqui citações de Jesus nos evangelhos, né? E a tentação no deserto. Nós já vimos isso, Deuteronômio de 8, versículo 3, em Mateus 4:4. O homem não viverá só de pão. Depois nós temos Deuteronômio 6:16, em Mateus 4:7, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos Deuteronômio 6:13, em Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É claro que tem muitas outras passagens, mas eu separei aqui talvez algumas mais conhecidas para que você só veja a importância desse livro no contexto do Novo Testamento. Nós temos o grande mandamento, Deuteronômio 6, de 4 a 5, em Marcos 12, 29 a 30, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nós temos um profeta como Moisés e a aliança, Deuteronômio 18, 15 a 18, né? Em Atos 3, 22 a 23 e Atos 7, 37. O Senhor vos levantará um profeta como eu, de novo relembrando aqui o dito de Moisés, né? Deuteronômio 30, de 11 a 14, em Romanos 10, de 6 a 8, né? De maneira alguma te deixarei, nunca te desampararei. Nós vemos também o julgamento e a maldição da lei, Deuteronômio 21, 23, em Gálatas 3, 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Deuteronômio 32, 35, em Romanos 12, 19 e Hebreus 10, 30, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E testemunhas e conduta santa, Deuteronômio 19, 15, em 2 Coríntios 13, 1, em 1 Timóteo 5, 19 e João 8, 17, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, então ali a pessoa será absolvida ou condenada, ou o seu testemunho será validado. Nós temos também Deuteronômio 17, 7, 19, 19, em 1 Coríntios 5, 13. Tirai o perverso dentre vós, Paulo falando exatamente com essas palavras. Deuteronômio 25, 4, em 1 Coríntios 9, 9, e em 1 Timóteo 5, 18. Não amordecerás o boi enquanto ele trilha, ou enquanto ele trabalha. Não colocarás, então, ali a mordaça no boi enquanto ele estiver trabalhando. Mas ali um conselho sobre Paulo, né? De Paulo a Timóteo, e escrevendo aos Coríntios, falando sobre isso que Deuteronômio já tinha predito. Então esse é o grande resumo de Deuteronômio. Nós encontramos ele nos Evangelhos, né? Em Atos e Epístolas Paulinas, Hebreus e Epístolas Gerais. Então esse é o grande livro de Deuteronômio, resumido, para que você tenha aí uma base bíblica e teológica bem fundamentada para você seguir nos seus estudos aí. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários e até a próxima aula. Na próxima aula nós abordaremos já os livros históricos, começando por Josué. Amém? Deus abençoe. Tchau.